Sejam bem-vindos ao Primeiro Clique, o primeiro grande evento digital da Unimed Fesp e da Vital. Vamos conversar com grandes nomes nacionais e internacionais sobre tecnologia, inovação, saúde, pandemia e muito mais. Prepare-se para receber conteúdo de qualidade. Vamos ajudar a transformar o mundo. Agradecemos a sua presença e dos nossos patrocinadores. E também aos apoiadores. E seguindo agora para a nossa palestra de encerramento desse primeiro dia de atividades do Clique, vamos ter uma apresentação que foi escolhida realmente para fechar o nosso dia com o top de excelência. Eu convido agora o Guga Stocco, que é administrador de empresas com MBA em gestão pelo INSPER, pós-graduado em gestão de marketing pela FAAP, com certificado de marketing na Berkeley Universidade da Califórnia, mais de 20 anos de experiência na criação de negócios digitais. Atualmente é membro dos conselhos do Banco Original, TOTUS e Grupo Soma. O Guga vai falar sobre o tema Decodificando uma Nova Realidade, Habilidades do Futuro. Então, seja bem-vindo, Guga, é com você. Obrigado, pessoal. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho, né? Falar sobre o futuro, né? E o que está acontecendo e todas essas mudanças que tem por aí. Então, sem muita enrolação, já vou dividir aqui o meu material e vamos começar aqui com a nossa discussão como um todo. Bom, eu gosto de falar sempre, né, começar a palestra, começar a apresentação, né, dizendo que, assim, o ano 2025, né, é o ano em que vai mudar tudo, né? Por que isso? Porque tudo que eu vou mostrar para vocês, muitas coisas parecem até ficção científica, mas, na verdade, a gente está falando sobre ferramentas, né, modelos de negócios e tecnologias que já existem. Então, são, obviamente, muitas dessas ferramentas que estão no início, estão começando agora, mas que em 2025, né, quer dizer, daqui a 5 anos, elas já estão se tornando mainstream e fazem parte da nossa vida. Então, é muito importante que a gente conheça e entenda tudo isso que está acontecendo. Então, eu gosto de começar essa apresentação sempre com o Awake. O que é esse Awake? Né? É para a gente trazer alguns pontos, né, para a gente raciocinar, né, e trazer para a discussão. Então, por exemplo, o Uber. O Uber entrou em São Paulo, né, e em 3 anos, o São Paulo se tornou o maior mercado do mundo de corridas do Uber. Olha que interessante, né? Em apenas 3 anos. Pergunta que eu faço para vocês, quanto tempo que demora para você fazer uma faculdade? 5 anos? 4 anos? Mas imagina se você estivesse na faculdade e, né, para ser motorista de táxi. E no meio dessa faculdade aparecesse o Uber, né? Olha que interessante. Então, quer dizer, você ia terminar a faculdade numa profissão que não existe mais. Pois é, isso está acontecendo e está acontecendo em várias profissões. Falando do Airbnb, é interessante, a gente já sabe que o Airbnb é uma empresa, né, que já vale mais que uma série de redes de hotéis, mas o mais interessante é que lá em 2023, mais ou menos, metade do faturamento do Airbnb vem do quê? Ele vem do experience. Em outras palavras, não é que o Airbnb está vendendo, né, real estate, quer dizer, ele não está vendendo aquele quarto, né, alugando aquele quarto que você não está usando, aquele apartamento que você não está usando, mas sim a experiência. Em outras palavras, você sabe fazer um curso de sushi, então você vende aquele curso de sushi junto, né, com o aluguel do seu apartamento. Então você vende, né, um tour pela região, ou você vende um curso de arco e flecha e por aí vai. Então metade do faturamento vai vindo do experience. Então olha que interessante, empresa aqui, né, que mal acaba, né, de chegar e ela já começa, né, a pivotar também o seu trabalho e muda para outras coisas. Quando a gente pega o WhatsApp foi vendido, né, há 7 anos atrás, né, para o Facebook por 22 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, a BR Foods valia metade desse valor na época.
né? Valia 11 bilhões de dólares. Só que o WhatsApp tinha 60 funcionários e a BR Foods 110 mil funcionários. Como é que a gente pode ter uma empresa com 60 funcionários que vale a mesma coisa que uma empresa de 110 mil funcionários, né? Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente pode, sim, ter uma empresa pequena que pode valer tanto. E a gente está vendo isso constantemente, né, uma vez atrás do outro. E, na verdade, quando a gente vê essas empresas que estão, né, morrendo, ou as empresas novas que estão aparecendo, não é que veio o Blockbuster que acabou com, né, o Netflix que acabou com a Blockbuster, por exemplo, né, ou o Uber que acabou com os taxistas. Quem está acabando com os taxistas são eles mesmos. Quem acabou com a Blockbuster foi ela mesma, é isso que é muito importante. Que foi o seguinte, você deixou um espaço aberto. Então, o taxista, por exemplo, como é que eu pago o taxista? É uma boa experiência pagar o taxista? Ele nunca tem troco, né? Sempre é difícil. E se você esquecer alguma coisa no táxi, você consegue rever aquela coisa depois? Você não tem um formato, você não tem uma forma de rever aquilo. O táxi era bom, como é que eu chamo táxi? E se está chovendo, né? Então, quer dizer, todo o processo é muito ruim. Então, na verdade, o Uber só fez um processo melhor. A Blockbuster cobrava o quê? Ela cobrava multas. Então, na verdade, o Netflix veio e trouxe um processo melhor. Então, o que a gente tem que estar atento é que nesse mundo novo que a gente vive, às vezes a gente faz, as nossas empresas estão fazendo uma série de processos que não são bons para o usuário. Talvez eles fossem bons no século passado, mas nesse século ele não é bom. E a gente acaba deixando espaço para que os concorrentes entrem, né? E aí criem coisas novas, né? E o mundo, ele vem mudando numa rapidez muito grande. Então, por exemplo, esse quadro que eu estou mostrando para vocês, o que é? Esse quadro é um Rembrandt. Olha que interessante, né? Esse quadro, na verdade, né, ele foi pintado, né? Pintado não, né? Ele foi encomendado, né? O desafio era, você precisava fazer um quadro que os especialistas olhassem e dissessem, esse quadro é um Rembrandt. Só que você não pode pintar o quadro. Você vai ter que fazer isso usando inteligência artificial e coisas do gênero, tá? E fizeram esse quadro. Foram 6 pessoas, foi um squad, um grupo de 6 pessoas que fizeram esse quadro que vocês estão vendo. Então, um quadro, né, que não foi pintado e que os especialistas olham e dizem, esse quadro é um Rembrandt. Esse é o quadro mais visto no Museu de Amsterdã hoje. Vamos ver como ele foi feito. Os vídeos estão em inglês, mas não se preocupem muito com a questão também do que ele está falando, mas do processo, né? Porque o que vale é eu explicar depois a questão do processo. Dá uma olhada em como foi feito esse quadro. Olha que interessante esse processo aqui. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we're able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears. A painting is not a 2D picture, it's 3D. You can see the canvas, you can see the process, and that's what makes the painting come alive. A hive map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting.
It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time. Even if it's computer generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. It will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that. So I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next? Tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? Se a gente pegar em nossa empresa agora e a gente separar em grupos de 6 pessoas e pedir, falar, eu quero que vocês construam um Rembrandt, a gente consegue fazer isso dentro da empresa? Né? Esse é o ponto. Se a gente pega no Google, no Facebook, etc., nessas empresas, eles conseguem fazer isso. Né? Mas estou usando o Rembrandt como exemplo, mas podia ser qualquer outro caso difícil. Por que consegue fazer isso? Consegue fazer isso porque você está falando o quê? Você está criando uma multidisciplinaridade. Na verdade, para você criar um Rembrandt, né, no exemplo que foi feito aqui, você precisa trazer pessoas que conheçam de matemática e programação, pessoas que conheçam de arte, né, pessoas que conheçam de impressão 3D. Então, você traz um grupo multidisciplinar e esse grupo multidisciplinar consegue criar isso, né, consegue criar, né, uma inovação tão forte. Então, a gente, na época da Revolução Industrial, acabou criando empresas organizacionais, né? Então, o departamento de marketing está aqui, o departamento de vendas está aqui, o departamento administrativo está aqui. E como você não mistura essas cabeças, fica muito difícil você criar uma inovação desse tipo. Então, a gente olha um negócio desse e fala, não, isso aqui é impossível de fazer. Né, porque a gente vive departamentalizado. No momento que você vive, né, você trabalha por projetos em times multidisciplinares, você começa a criar coisas desse tipo, como esse Rembrandt, você cria coisas inimagináveis. Né? E a inteligência artificial está caminhando. Esse aqui é um exemplo muito legal também, que é o Mac Mira, né, que é o quê? É um whisky feito por inteligência artificial. Olha que interessante, né? Eles pegaram todas as receitas que tinham, né, dentro da destilaria, os dados das redes sociais, de vendas, etc., trataram isso num grande machine learning e fizeram o melhor blend de whisky. Então, olha como que a gente tem coisas novas sendo feitas por aí. Olha que interessante isso. Isso é um espelho. É um espelho que ele é o quê? Uma academia. Né? Na verdade, do lado de lá do espelho, você tem um professor ao vivo te dando aula. Então, você está tendo aula de boxe, fitness, etc. Você pode convidar os seus amigos, todo mundo assistir a aula ao mesmo tempo, né, naquele horário, com aquele professor que você prefere. Olha que interessante isso. Introducing the future of fitness. It's every class you can imagine. Live. Welcome back to the Mirror. You've got this, John. And on demand. It's bar, boxing, strength, cardio, yoga, and more. It's an interactive, relax your shoulders, Dan, goal-crushing, keep that heart rate up, whole family, whole body fitness machine. Finally got my mirror up and running. This is so cool. Today you did an awesome job, and I hope you feel it. The future of fitness is at home. The Mirror. E o mais legal de tudo isso, o que é? A empresa não tem nem um ano. Ela foi vendida para a Lululemon por 500 milhões de dólares, tá? No meio da pandemia. Então, quer dizer, a Lululemon se entendeu que agora, no meio da pandemia, ela precisava se digitalizar. Ela viu suas lojas fechadas, ela falou, tem uma vulnerabilidade muito grande, eu preciso ser digital. E ela foi lá e adquiriu a Mirror. Né? Então, só para a gente entender, né, como o mundo está mudando e está mudando rápido. Né? Quer dizer, uma empresa valer $500 bilhões. Né? A gente está falando de 2,5 bilhões de reais. Né? Um espelho que, na verdade, te dá aula de fitness. Então, imagina isso também, se eu começo a atrelar, né, com os relógios, a gente começa a falar também sobre saúde e coisas do gênero, atrelado a esse tipo de tecnologia. O quanto que a gente não pode ganhar de escala e quanta coisa nova e legal não tem por aí. Né? Outro ponto interessante está atrelado à comida. Né? Então, isso aqui o que é? A Memphis Meats faz o seguinte, ao invés de você, né, matar o boi,
né, entregar o bife na sua casa, ele pega a célula do boi ou a célula da galinha e cresce essa célula dentro de um bioreator. E como você cresce em PG essa célula, o que acontece? Você tem toneladas e toneladas de proteína em poucas semanas. Então, você consegue fazer o frango sem matar o frango. Aliás, esse frango que vocês estão vendo aí no vídeo, né, na verdade, ele foi o precursor de toda a proteína que a Memphis está produzindo, né? Então, né, por laboratório. Aí você vai falar, poxa, mas eu vou comer carne de laboratório, que é produzido em laboratório, que não matou frango? Vai comer isso mesmo, né? Aliás, né, o KFC, Kentucky Fried Chicken, já está colocando os seus nuggets todos feitos desse tipo de carne, né? Então, não tem como escapar, né? Se você vai lá e vai comprar um nuggets, ele já não matou o frango, né? Esse frango que você come, né, não teve esse processo todo. Então, olha que interessante isso, quer dizer, já está acontecendo. E o mais interessante de ver um processo desse é que entre, né, você criar o boi e colocar o bife na mesa, tem 270 empresas no meio do caminho. Então, são 270 empresas nessa cadeia que encarecem o processo como um todo e que também estão em risco nessa grande mudança que vem por aí. Então, a gente tem que estar muito atento, às vezes, nessas mudanças, porque olha o que pode acontecer. E a automação também está acontecendo, né? Isso aqui é uma lanchonete em São Francisco que funciona já. O hambúrguer é feito 100% via robô, né? Você pede pelo aplicativo, né? E você tem, de um lado entra o processo todo, do outro sai o seu hambúrguer do jeito que você pediu. Então, aquelas vending machines que a gente estava acostumado, né? De ver pedir uma Coca-Cola, pedir um salgadinho, e ele parar no meio, você ter que chutar a máquina, né? Pois é, isso está acabando. A gente está começando a ter vending machines, né? De uma forma muito mais forte do que o que a gente via, né? Olha que interessante isso aqui faz o pão, você coloca o produto aqui dentro, né? Ele já vem, processa, faz o seu pão, você tem o seu pão quentinho na hora, você simplesmente bate com o aplicativo aqui e compra o pão. Em outras palavras, né? Você vai começar a ter as padarias dentro dos próprios condomínios, né? Então, para ver como que a automação vem caminhando. Isso aqui é outro ponto interessante. Essa é a primeira aerolínea de drones, né, aprovada pelo governo americano. Então, é uma linha de drones que você pode andar de um lado para o outro, né, e aprovada pelo governo. E é uma linha de drones que foi feita como? Entre hospitais. Porque pensa o seguinte, imagina se eu tenho que levar um órgão de um hospital para o outro, ou preciso levar, às vezes, alguma coisa importante de um hospital para o outro, a ambulância tem que pegar o trânsito e tudo mais. Então, você coloca essas estações dentro do hospital e quando você vai mandar, o drone sai de um hospital para o outro e entrega rapidamente aquele produto. Então, essa linha entre hospitais já está aprovada, né, da Maternet, já está funcionando. Então, é interessante de se ver. E se a gente avança um pouquinho e a gente começa a misturar outras coisas, como, por exemplo, a biologia entrando no mundo, né, da ciência, né, do mundo eletrônico, isso aqui é um chip, e é um chip que no lugar do silício, ele usa o quê? Ele usa o neurônio. Então, você literalmente pega o neurônio do rato, tá? E você cresce esses neurônios, né? Você cultiva esses neurônios, que também crescem em PG, e você coloca eles dentro do chip. Esses neurônios, o quê? Eles têm capacidade, né, de computação, eles têm capacidade de temperatura, tem uma série de sensores. Então, eles criaram uma linguagem de programação, essa empresa que se chama Conicu, criou uma linguagem de programação que programa o neurônio dentro do chip. Então, o que ele pode fazer com esse chip? Então, por exemplo, no aeroporto de Los Angeles, eles estão colocando uma parede que você vai passar pela parede e não precisa passar mais aquelas máquinas que você precisa levantar a mão. Quando você passa pela parede, ela vai dizer se você tem resquícios de TNT no seu corpo, quer dizer, se você manipulou algum tipo de bomba. Ou nos hospitais, quando você entra no hospital, ele vai sentir o cheiro se você tem câncer ou se você vai ter câncer em até 10 anos. Ele consegue sentir isso pelo cheiro e você programa isso pelo cheiro. Então, esse é um chip que está na IndyBio, lá em São Francisco, e já começa a sair. Hoje é um chip que tem o tamanho de um iPhone, mas daqui a 5, 6 anos, ele provavelmente pode estar até dentro do seu iPhone. Então, mais para a gente entender tudo isso. E essas mudanças, elas são tão grandes e rápidas, né, que você pega, por exemplo, esse jogo, né, o Clash Royale, né, que é um jogo que várias pessoas jogam. Quanto fatura um joguinho desse? Né, bobinho. Fatura 2,5 bilhões, né? Já faturou. Na verdade, eu li os últimos números agora, já está em 3 bilhões de dólares que esse joguinho faturou. Então, olha como a economia gira e gira muito rápido nesse mundo novo, com coisas que a gente nem imagina.
Por exemplo, qual que é o maior concorrente do Netflix, segundo o Netflix? O maior concorrente dele não é a HBO, né? Não é a Disney. O maior concorrente do Netflix é o Fortnite, né? Que é a empresa de jogos, que é o joguinho Fortnite. Por quê? Ele vê como concorrente aquele cara que pega o share of screen, né? Que está olhando o jogo, literalmente, está olhando a tela, né? E as pessoas estão passando, os usuários do Netflix estão passando mais tempo jogando Fortnite do que dentro do Netflix. E por que ele é concorrente? Não é só porque ele tem mais share of time, porque o que ele tem de pessoas dentro do Netflix, se a HBO faz um seriado melhor, ele consegue ir lá e fazer um seriado e competir com a HBO, mas ele não consegue ir lá e fazer um jogo. Tá? E não tem pessoas dentro capacitadas para fazer um jogo. Então, ele é um grande competidor. Então, você vê que a competição vem de forma lateral nesse mundo novo. Então, a gente vê que o mundo vem mudando de uma forma muito rápida, né? Então, por exemplo, o campeonato do que é isso aqui? Isso aqui é um campeonato de videogame, né? Esse campeonato foi em 2017, teve uma audiência maior que a final da NBA. No Brasil, ele lotou o Allianz Parque mais 40 cinemas. Olha que interessante, né? Esse jogo, um jogo de computador. Em 2018, ele teve uma audiência maior que o final da NBA e da NFL juntas, né? E quando você vai ver, por exemplo, eu vou pôr só um pedacinho desse vídeo da final do campeonato, você percebe que é um espetáculo, né? Como é que você vai atrair a atenção desse novo cliente, né? Que quando ele está acostumado com esse tipo de coisa. E a gente é acostumado, por exemplo, a ver um jogo de futebol, né? Dá uma olhada no pedacinho, só para a gente ver como que é a final do campeonato. Olha que interessante. Então, basicamente, você percebeu que quer dizer, olha que espetáculo que a gente tem por aí, né? Olha o que é o entretenimento. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Olha isso aqui. Eu vou mostrar agora a final do outro campeonato. E é o seguinte, como que eles ganham dinheiro, esse jogo? Né? Onde um jogo que você não vende, tá? Ele é de graça. Você não compra arminhas ou coisinhas diferentes, né, para ele. Na verdade, o que faz de diferencial esse jogo? Você compra roupa, né, que são os skins. Então, todo jogo é baseado, né, nas roupas que você compra. Então, são coleções. Então, nesse último campeonato, né, que eu vou mostrar para vocês um pedacinho do vídeo, o que ele mostra para você? É o lançamento de uma coleção. Eles fizeram um vídeo, né, que fizeram um lançamento, né, que é o KDA, né, que é um grupo musical e etc. Esse grupo musical de skins, que são skins virtuais,
A música ficou em hit por um puta tempo na Ásia e vendeu mais de 1 bilhão em roupinhas digitais. Olha que interessante o que é, né, um lançamento, né, de roupas virtuais dentro de um campeonato de videogame. Quer dizer, ele está mais próximo da Victoria's Secret do que de um videogame em termos de marketing. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Esse grupo, né, vendeu, essa coleção vendeu 1 bilhão em roupinhas digitais. Né? Então, eu vou mostrar só um pedacinho desse vídeo também, só para vocês verem, fizeram o quê? Aí começou a viralizar os covers, né, desse vídeo por todo lugar. Olha que interessante, né? Quer dizer, o cover fazendo as suas roupas, viralizando e crescendo tudo isso. Então, igualzinho que foi no campeonato. Olha que interessante. E aí, olha que louco, no meio de tudo isso, a Louis Vuitton lançou o seu skin, né? E vendeu, né, alguns milhões do skin da Louis Vuitton dentro do jogo, e lançou a coleção do jogo dentro da Louis Vuitton, inclusive com o seu comercial, né, lá dentro. E é natural que isso aconteça, porque quando eu pego o mercado de games, qual que é esse mercado? Esse é um mercado que ele é de 135 bilhões de dólares. Ele é mais que o dobro que o mercado de filme e música juntos. Então é natural que isso tudo aconteça. E tudo isso acontecendo, e eu tenho certeza que às vezes a gente está olhando e nem prestando atenção em tudo isso. A gente está entrando num mundo de custo marginal de zero. O que é custo marginal de zero? Pergunta, quanto custa, por exemplo, para você fazer uma busca no Google? Não custa nada, né? E quanto custou para o Google a busca que você fez? Também não foi nada, né? Quanto custa você assistir um filme no Netflix? Praticamente nada, e vice-versa, e por aí vai. E isso está começando a acontecer. Quer dizer, você praticamente não paga para fazer as coisas, elas custam muito pouco por causa da escala muito grande. Mas isso acontece também em carro autônomo. Vou dar um exemplo para vocês. Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis. Quanto que vai custar para você ir da sua casa para o escritório num carro autônomo desse, que trabalha 24 horas por dia e ele é elétrico? Vai custar zero. Então, você vai pagar uma assinatura e você vai da sua casa para o escritório, né, nesse carro autônomo. Então, quer dizer, esse custo marginal de zero está pegando. Então, esse mundo novo, ele está vindo cada vez mais forte, né, aqui para a gente, né, e no mundo que a gente vive. Então, o que acontece? O grande conflito que a gente tem é o do século XX, que foi um século focado na indústria, né, contra o século XXI, que é um século focado aonde? Na pessoa. Né? Então, o século na indústria, onde o mundo era complicado, né? E o século XXI, onde o mundo é complexo. Mundo complicado, onde as coisas eram estáticas, né? Que demorava muito para alguma coisa mudar. Então, você fazia uma fábrica que se demorava 3, 4 anos para fazer a fábrica, e essa fábrica ia rodar por 30 anos.
né? E aquilo não mudava. Você fazia uma faculdade para pegar um emprego para passar o resto da sua vida na mesma empresa. E depende do século XXI, com o mundo complexo, as coisas mudam toda hora. É como se fosse um ser vivo, né? Então, a gente veio aqui desse mundo, colocou no mundo digital e achou que estava funcionando, né? E não está funcionando, porque a gente não mudou a nossa cultura para essa mudança. Você quer ver como a gente não mudou a nossa cultura? Por que a gente entra às 9 horas no trabalho? Por que a gente trabalha 8 horas por dia? Né? Tudo veio da cultura industrial. A gente entra às 9 horas no trabalho, por quê? Né? Porque, na verdade, você tinha a linha de produção, e com a linha de produção, o que você tinha que fazer? O que acontece? Se uma pessoa na linha de produção aqui chegasse atrasada, não tinha linha de produção. Então, todo mundo chega às 9, todo mundo sai meio-dia, todo mundo volta a 1 e todo mundo sai às 5, né? Por causa disso. E a gente mantém isso até hoje, por causa da linha de produção. Por que a gente trabalha 8 horas por dia? Porque na época eles trabalhavam 14, 15 horas por dia, e o que acontecia? Né? As pessoas não estavam aguentando, aí começaram a fazer greve, porque 4 ou 5 se reúnem aqui para fazer greve. Veio o Henry Ford para colocar todo mundo para trabalhar de volta e falou: vamos fazer o seguinte, trabalha 8, recreia 8 e dorme 8. É por isso que a gente trabalha 8 horas por dia. E ainda foi feita uma lei. Então a gente cria empresas, a gente tem que desenvolver coisas que a gente compete com o mundo, só que o mundo não tem as mesmas regras que a gente, né? Não existe essa regra no Google, né, ter que trabalhar 8 horas. As startups não têm essa regra, né? E outro ponto principal que a gente precisa para mudar a nossa cultura, né, a gente teve que criar as escolas, né, porque a gente passou da agricultura para a indústria. Então a escola era o quê? Eu precisava ensinar o agricultor, tá, ele poder vir para a indústria. Então eu tinha que ter um processo para ele poder fazer. Então eu não conseguia ensinar ele a fazer, por exemplo, o sapato inteiro, mas eu ensinava ele a colar a sola do sapato. Tá? Eu ensinava ele a administrar a linha de produção, por exemplo, né? Então, o que eu tinha na escola? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, né? Igualzinho a linha de produção. Por isso que todo mundo estuda igual, no mesmo tempo, no mesmo formato, da mesma forma. Só que a gente é diferente. Cada um estuda de um jeito, cada um tem um interesse de um jeito, só que a gente foi obrigado a ficar empacotado. Aí outra pergunta que eu faço para vocês, né? O que acontece se eu pegar essa mocinha aqui e ela errar, né, na linha de produção por um dia? A linha inteira de produção vai ter problema. Então, na escola, eu tenho que te ensinar o quê? A não errar. Você é proibido de errar. Então, quando você faz a prova, é certo ou errado, né? Então, você não pode errar. O que acontece se essa mocinha aqui quiser ir no banheiro? Ela não pode, ela para a linha de produção. Então, na escola, você levanta a mão para ir no banheiro, o que a professora fala? Não, você não pode ir no banheiro, espera terminar, né, a aula. O que você tem que fazer aqui? Está vendo o trabalho que ela faz? É um trabalho que é importante o quê? É o trabalho criativo? Não, é um trabalho que exige que você decore. Por isso que você decorou a tabuada, né, na escola e não aprendeu matemática. Por isso que a prova do livro foi baseado no o que a Maria e a Chiquinha fizeram no capítulo 2. Você tinha que decorar o livro para fazer a prova. Se a escola fosse feita para criar, a prova seria baseada no livro que você leu, crie uma história. Tá? Mas não, porque se eu colocar um ser criativo no meio da linha de produção, ele atrapalha a linha de produção. Então, eu não fiz isso. Então, a gente herdou essas coisas todas e são com esses dilemas que a gente vive hoje. Tá? Então, se eu pegar um cara de 1900 e trouxer essa pessoa aqui no meio da Avenida Paulista, o primeiro carro que passar, ele leva um susto. Né? O primeiro helicóptero, ele cai de costas. Só se eu colocar ele dentro de uma escola, ele aponta e fala, isso é uma escola. Né? Então, são essas mudanças que a gente tem. Então, quando a gente pega o nosso conhecimento, aqui o verdinho, na ponta do verdinho, é tudo que a gente aprendeu na escola. Quando a gente sai da faculdade, a gente começa a perder o conhecimento. O que você faz? Você repõe esse conhecimento, faz uma pós-graduação, mestrado, alguma coisa do gênero, e no amarelinho você vai trabalhar, e com o seu trabalho você adquire um conhecimento novo. Só que isso é muito século passado, gente. Porque nesse século é o seguinte, tudo que você aprendeu, você vai desaprender, né? Não vai servir mais. E você vai ter que aprender tudo de novo, né? E você vai ter que errar tanto no seu dia a dia, né, que a aversão ao risco que você teve na escola não vai servir.
né? Então, esse mundo novo, ele é um mundo que realmente de lifelong learning, onde você tem que estar aprendendo todas as horas. E se você vira um mega ultra especialista, a gente tem um outro problema. Então, imagina se eu sou aqui um advogado civil, sou o melhor que tem, conheço todas as leis, maravilhoso, ganho muito dinheiro fazendo isso, de repente vem uma inteligência artificial que ela consegue ler toda a jurisprudência, né, correlacionar tudo aquilo, me trazer um resultado e comparar esse resultado com o direito alemão e o direito americano. Em outras palavras, o estagiário faz a mesma coisa que eu. Qual que é a segunda coisa que eu faço muito bem? Eu venho para o lado e falo, puta, não tenho outro bom skill. O que acontece? Eu saio do mercado de trabalho. Então, a gente tem que começar agora a aprender de forma paralela, né? A gente precisa complementar o nosso conhecimento de forma paralela. Que é que nem quando a gente vai fazer um experimento que você coloca várias pessoas, vários ceguinhos, para pôr a mão no elefante. Ninguém consegue entender que isso é um elefante. O cara põe a mão na tromba, acha que é uma cobra, o cara põe na barriga, acha que é uma parede. Ninguém tem o full picture da coisa toda, né? Porque justamente você acaba virando especialistas, enquanto a gente tem que começar a olhar a coisa como um todo. Até porque, quando a gente começa a misturar as coisas, se eu tenho, por exemplo, economia com blockchain, eu tenho token economics. Esse cara vai ter emprego pelo resto da vida, né? Se eu tenho economia com psicologia, eu tenho behavior economics, que é a bola da vez. Biologia com ciência da computação, eu tenho engenharia genética. Marketing com inteligência artificial, eu tenho growth hacking. Marketing com psicologia, eu tenho branding, né? Então, quando a gente mistura as coisas, a gente fica muito, muito, né, poderoso no que a gente faz. E a gente vai começar a parar de trabalhar por horas. Trabalhar por hora é coisa de fábrica. A gente vai estar trabalhando por quê? Por problemas. A gente vai resolver problemas. E a gente vai ser pago pela dificuldade dos problemas que a gente consegue resolver. E não por quantidade de horas trabalhadas. Então, se você consegue resolver um problema, você estudou muito, você é multidisciplinar, você vai ser bem pago por isso, né? Então, por isso que o Elon Musk tweetou aqui, você vai ser pago, né, na proporção direta da dificuldade dos problemas que você consegue resolver. Então, isso está mudando de um mundo que tem um foco em lucro para um mundo que tem um foco em criação de valor, de eliminar risco para abraçar o risco, de estabilidade para adaptabilidade, de tudo que é standard para aquilo que é personalizado, do linear para o exponencial. E o analfabeto do futuro, né? Qual que é? Não é aquele que não sabe desaprender. Porque aprender, você vai acabar aprendendo, não tem jeito. Agora, desaprender depende de um monte de coisa. Desaprender depende, né, às vezes, de questões culturais que você teve desde criança, né, que você vai ter que tirar e mudar. Então, é muito difícil, né? E uma coisa que a gente tem em mente, que é o seguinte, tá tarde para mim, já passei dessa época, né? E eu já digo para você, nunca está tarde, né, para você desenhar a vida que você ama, tá? Então, tenha isso em mente, né? Porque essa história de aposentadoria também é coisa do século passado. Se você tem que passar 20 anos da sua vida apertando um parafuso, é óbvio que num determinado momento você não quer fazer mais isso. Mas se você vai deixar de trabalhar por horas e vai resolver problemas, você vai resolver problemas pelo resto da sua vida. E quando eu falo do mundo em 2025, né, o que a gente precisa entender? Por que é tão difícil a gente entender o futuro? Né? Porque a gente tem uma distorção muito grande de entender as coisas. Então, a gente imagina o futuro baseado naquilo que a gente conhece. Então, qual era como a gente imaginava que era a escola em 1900, como que ia ser nos anos 2000? Né? Não é assim, né? Não tem um professor colocando o livro e um menininho na manivela com as pessoas ouvindo. Né? Só que a gente continua prevendo o futuro da mesma maneira. Né? E toda vez que a gente traz uma inovação muito grande, o que acontece? As pessoas são contra. Porque mexe no status quo, porque alguém vai ter que mudar. Então, quando saiu a eletricidade, as pessoas foram contra a eletricidade. Né, não queriam. Imagina se essas pessoas, né, tivessem realmente poder, a gente estaria no escuro hoje. Né? Olha que interessante tudo isso. Então, isso sempre acontece. Né? E não adianta também você ser uma lâmpada no meio de um monte de velas, que você vai ser enforcado. Então, você precisa ter a capacidade, né, de orquestrar e convencer mais pessoas. Né, mostrar, né, qual que é o seu ponto de vista, mostrar e conseguir provar aquilo que você está fazendo e convencer pelo menos algumas dessas velas a se tornarem lâmpadas, tá? Para que você possa levar o seu negócio, levar a sua ideia, né, e levar o mundo para frente, né? Porque sozinho você não consegue, não tem como.
E o que acontece? Quando a gente fala de singularidade, a gente fala dessas grandes mudanças, é que assim, esse aqui é o gráfico que mostra as novas tecnologias chegando. Então, essa tecnologia que vem aqui do lado, e você vai ver aqui a inteligência, Artificial General Intelligence, por exemplo, isso aqui vai chegar daqui a 10 anos. Só que a gente não põe um ponto, né, de comparação, que é o quê? A combinação dessas tecnologias. Quando a gente combina essas tecnologias, elas ficam muito mais poderosas. E aí o que acontece? Aquilo que ia acontecer daqui a 10 anos, acontece daqui a 2, não em 10. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de quantum computing, nunca ninguém imaginou computador quântico. Tá? E foi a combinação de tecnologias que propiciou que o computador quântico existisse. E com o computador quântico, eu crio coisas completamente diferentes de um futuro completamente diferente. Né? Então, a combinação de tecnologias geram novas tecnologias. E essas novas tecnologias geram novos problemas, novas oportunidades, novos modelos de negócio. Então, a gente está muito atento a essas combinações, porque elas estão acontecendo de formas, né, cada vez mais rápidas, cada vez mais fortes. Então, quando a gente consegue entender um pouquinho disso, a gente começa a prever alguns cenários bem interessantes. Então, hoje, a gente vive o quê? A gente vive com tecnologias do século XXI, tá? Com mindset do século XX e instituições do século XIX. Por isso que tem tantos conflitos, né, dentro da nossa vida, de uma maneira geral. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma mistura dessa convergência de tecnologias para que a gente possa entender, por exemplo, o poder de tudo isso. Então, eu vou começar com uma, né? Voz, né, tecnologia de voz com inteligência artificial. Quando eu misturo voz com inteligência artificial, eu crio uma tecnologia nova, eu crio um agente. Então, um agente, eu estou falando, por exemplo, da Siri, né, eu estou falando do Alexa, ou estou falando do Waze, também é um agente. Tá? E quando eu combino essas tecnologias, eu tenho um agente, eu tenho o poder, por exemplo, do quê? De ler uma mente, de ler a sua mente. Né? Então, vamos ver um exemplo disso. Né? Eu venho aqui e falo assim, Alexa, baseada no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar e quantas prestações? Se o Alexa acertar, tá? Game over. Game over por quê? Porque qual foi o banco que me ofertou as prestações? Eu não sei, eu não quero saber. Né? Se ele acertou qual é o carro que eu quero, porque ele viu meu perfil de buscas, meu perfil do Netflix, etc., e no meio de tudo isso ele acertou, né, através desses dados, ponto final. Né? Eu vou seguir o que está aqui dentro. Então, muda completamente o branding, como você faz branding, muda completamente como você faz vendas, muda completamente tudo. Né? Então, o que acontece? Os consumidores vão acabar mudando, né, de marcas que eles confiam para agentes que eles confiam. Então, vou dar um exemplo para vocês agora. Alguém aqui na audiência questiona o Waze? Ninguém questiona o Waze, né? E se você questiona, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Né? Então, o Waze, o que ele é? Um trusted agent. Né? Então, a gente vai começar a ter trusted agents à nossa volta. Né? Se eu tiver um trusted agent, né, de medicina, por exemplo, se eu virar para ele e falar, olha, eu estou com esses sintomas, etc. e tal, e ele acertar, e ele começar a acertar cada vez mais, se eu tenho um wearable que eu estou usando e ele está conectado com todo o meu histórico e tudo mais, e ele passa a acertar tudo isso e ele vira um trusted agent, né, a coisa começa a mudar de figura. Né? Olha que interessante. Né? Isso é totalmente viável. Quando você está pegando a Apple, por exemplo, o fato da Apple te colocar um relógio que está te traqueando, teu batimento cardíaco, todas as suas informações, está pegando, conectando todos os apps que você tem lá dentro, está pedindo para você colocar todas as suas informações de saúde lá dentro, por que ela está fazendo isso? Porque a partir do momento que ela tem todos os seus dados e ela começa a cruzar esses dados, né, com uma quantidade, com uma base gigantesca, ela começa a prever o que pode acontecer com você. E se ela começa a prever o que pode acontecer com você com uma certa acurácia, o que vai acontecer? Ela pode lançar um plano de saúde por $22, tá? Para quem tem o relógio. Por que ela pode fazer isso? Porque ela sabe estatisticamente, né, qual que é a probabilidade de alguma coisa dessa acontecer.
né? E ela te obriga a comprar o relógio e te obriga a pagar mensalidade. Então, se eu tenho 1 milhão de pessoas, eu tenho 1 bilhão de pessoas usando aquilo, né? 1 bilhão de pessoas vezes $22 está faturando 22 bilhões. Só que esses 1 bilhão de pessoas tiveram que comprar um relógio que custa $500, né? E que muda todo ano. Então, ela cria um modelo de negócio, né, que ela pode fazer uma disruptura por completo, né, em cima disso. Então, quando eu falo de Trusted Agents, é o que a gente vai pensando. E muitas dessas coisas estão acontecendo. Vamos pegar a Amazon, por exemplo. Né? Qual que é o objetivo da Amazon? O objetivo da Amazon é o quê? Entregar um produto que você precise, antes de você precisar, debitar no seu cartão de crédito sem a sua permissão e você sorrir. Esse é o objetivo dela. Então, se ela conseguir isso, cara, missão cumprida. Agora, é mais ou menos o seguinte, eu vou para casa, né, tô indo para casa, daí eu lembro, putz, esqueci de comprar o leite da criança, minha mulher vai me matar quando eu chegar em casa, eu chego em casa, abro a geladeira, o que acontece? O leite está lá dentro. E foi a Amazon que entregou e debitou no meu cartão. O que eu vou fazer? Eu vou sorrir, eu vou falar, Amazon, eu continuo debitando, esse tipo de experiência, debita à vontade, pode fazer isso. Por isso que ela criou o Amazon Prime e a assinatura e ela vai debitar tudo que tiver lá dentro. Porque com os dados ela conseguir acertar tudo isso, é o que ela vai fazer. Ah, mas ela vai entregar o produto na minha casa? Aí você está exagerando, Guga. Não, não estou. Não estou exagerando, não. Está aqui o Amazon Key, a fechadura que a Amazon lançou, que permite que o entregador da Amazon entre na sua casa e entregue o produto. Né? Ela está testando as hipóteses. Né? Então, vamos dar uma olhada no videozinho aqui do Amazon Key. Olha que interessante. If you're not at home, with Amazon Key, you can get your packages delivered just inside your door. You can track your delivery with real-time notifications, watch the delivery happening live, or review a video of the delivery after it's complete. Maybe you don't want your packages sitting out on display. Maybe rain is in the forecast. Or maybe you just need your mom's gift moments before she walks through the door. You know, because you're awesome. Olha que interessante. Aí, a primeira pergunta que eu sempre ouço é a seguinte: isso não vai funcionar nunca no Brasil, tá? E eu sempre respondo: quando eu era criança, né, minha mãe sempre falou para mim, Guga, nunca entre em carro de estranhos. E eu entro quase todo dia em carro de estranhos, porque eu entro no Uber. Então, quer dizer, as mudanças acontecem, né, e elas vão acontecendo toda hora. Agora, é óbvio, né, você fica pensando em tecnologia e esquece do ser humano, o que acontece? Dá problema. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui para dar uma descontraída. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the floor. Open the door. Wrong Open the voice door. command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Olha que legal, né? Quer dizer, a gente tem que, né, não pode esquecer do ser humano. Então, basicamente, a gente começa a entender, né, que os trabalhos eles vão acabar sendo, né, principalmente na área de marketing, né, ou deeply artistic or deeply scientific, and the rest will be automated. Né? Em outras palavras, a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo.
Tá? Tudo aquilo que a gente consegue transformar no algoritmo, tudo aquilo que a gente consegue entender padrões, né, a inteligência artificial consegue fazer. Né? Então, toda vez que a gente vai para um lado mais científico ou para um lado mais artístico, é para onde a gente vai caminhar, né, e acaba tendo como futuro. Para eu mostrar uma outra comparação para vocês, que eu acho interessante, né, do Hyper Reality, é o seguinte, olha que legal isso. A gente vive nesse mundo que a gente está hoje, tá? Então, esse é o mundo físico, pego nas coisas. Só que a gente está criando esse mundo virtual, e você viu a força do mundo virtual. Eu mostrei o exemplo do League of Legends, né, e desse campeonato, né, e olha a quantidade de dinheiro que ele gera, olha a quantidade de pessoas que estão envolvidas nisso. Então, quer dizer, Fortnite com um jogo que é virtual, né, ameaçando o Netflix. League of Legends, né, criando, assim, moda, né, criando desfiles, né, que até a Louis Vuitton é obrigada a estar lá dentro dele, né, criando campeonatos onde a audiência é maior que a NFL, né, e o NBA juntas, no Brasil lotando a Allianz Parque, mais de 40 cinemas para ver o final do campeonato, né, a segunda maior audiência do mundo foi a brasileira para ver tudo isso. Então existe um mundo, né, que está sendo criado em cima, né, digital. E esse mundo está começando a entrar no mundo real, né, o mundo digital entrando no mundo real, né, e fazendo um blend de tudo isso. Então quando a gente mistura, em outras palavras, quando eu estou falando em VR, AR, né, e a gente está misturando o mundo real com o mundo virtual, que a gente chama de Hyper Reality, né, ou Magicverse, você tem vários nomes para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o que é isso? De novo, quando eu começo a misturar essas tecnologias, tá? Então, por exemplo, estou misturando a tecnologia de Augmented Reality, né, que é o quê? A interface do consumidor. Quando eu estou misturando inteligência artificial, que é a capacidade de análise de dados, quando estou conectando sensores, que é o data collection, né, que é o coletar dados, os hardwares que coletam os dados para que eu possa fazer o data análise. Quando eu estou colocando, por exemplo, o blockchain, que é a computação descentralizada, que está registrando esses dados e mantendo tudo isso de forma transparente. E eu estou colocando o 5G, que é o layer, né, de conexão de tudo isso, tá? Eu começo a ter um mundo completamente diferente. Tem um mundo que a gente chama, né, de Digital Twin. Então, o que é esse Digital Twin? Isso aqui é o mundo que você conhece. Está sendo criado um Digital Twin aqui ao redor. Então, por exemplo, aqui no São Paulo, a Enel, né, distribuidora de energia elétrica, criou um Digital Twin da Vila Olímpia. Né? E nesse Digital Twin da Vila Olímpia, ela tem literalmente tudo mapeado, tanto embaixo como por cima da Terra. Se eu quiser colocar, por exemplo, fazer um Pokémon GO e colocar um Pokémon GO num local específico, eu consigo. Se alguém quiser fazer uma obra, sabe exatamente onde está a tubulação através do óculos. Se você quiser colocar sensores e colocar uma série de coisas, você consegue. Se eu quiser colocar publicidade, que ela vai aparecer apenas para quem está usando um óculos de realidade aumentada, você consegue. Então, esses layers todos que são criados de entretenimento, comunicação, energia e etc., estão sendo criados via esses Digital Twins, agora que é a bola da vez. Né? Então, é como se você tivesse o quê? Experimentando, né, ao redor do seu mundo, um mundo novo, né? O mundo acontecendo. Quando que isso vai acontecer? Né? A partir do momento que as interfaces, como a interface de óculos, né, virtual, né, você começa a fazer parte da sua vida. Então, por exemplo, hoje eu tenho o celular, que com o celular eu vou vendo, né, realidade aumentada e por aí vai. Só que isso está migrando para o óculos. Então, a patente da Apple já mostrou que o óculos dela, né, diferente do óculos do Facebook, que é o Quest, ela não tem o poder de computação no óculos. O poder de computação fica no celular e o óculos é um óculos normal, ele simplesmente acessa, né, o do celular. Então, né, o óculos da Apple, quando ele sair, né, ele vai ser um óculos super fininho, bonitinho, que você vai usar, em vez de ter aquela carcaça toda. Tá? E você começa a ter tudo isso ao seu redor, né, se conectando. E esse jogo é um jogo, por exemplo, que tem no Japão e acabou de chegar no Brasil. É um campeonato super popular lá, para você ter uma ideia, quem ganha o jogo ganha $1 milhão, etc. As escolas todas no Japão jogam esse jogo. Então vamos entender como é o jogo. Olha que interessante.
Olha que legal tudo isso, né? E se não bastasse, o Mojo, né, já é um protótipo que está sendo feito, que é uma lente de contato, que permite todo esse augmented reality acontecer. Quando você está com o olho aberto, você está em AR, augmented reality, realidade aumentada. Quando você fecha o olho, você está em virtual reality, né? Você tem a realidade virtual. Então, o Mojo já está em teste, já funciona, né? Obviamente, protótipo tem muito que evoluir, da mesma forma que o virtual reality ainda tem muito que evoluir, mas a ciência já foi descoberta. Tá? Então, quer dizer, quando a gente tiver óculos que hoje se assemelhem à resolução do olho humano, quem tiver olhos provavelmente assim em torno de 12K, né, que é mais 2 anos, você vai ter literalmente, né, alguma coisa muito parecida com a realidade ao seu redor. Né? Então, a gente vai passar a acontecer o quê? A gente hoje trabalha muito em design de serviços, que foi o que o Uber fez. Né? Ele viu como funcionava um serviço ruim, criou um serviço novo. Então, a bola da vez é o design de serviço. A gente vai começar agora a ter um design de coisas, porque a partir do momento do 5G, que você conecta tudo na internet, né, eu vou ter, não no meu celular tudo, mas as coisas estarão distribuídas, né, comigo. Então, eu vou ter as coisas dentro do meu carro, no meu espelho, no meu monitor, na minha mesa, na minha fechadura. E a gente vai começar a criar esse tipo de design, que são o design das coisas junto com tudo isso. E a gente tem o quê? Com isso, gera os smart things. Né? O que são os smart things? São aquelas coisas que estão conectadas. Tá? O que são essas coisas conectadas? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um exemplo. Smart mean a thing that is embedded with digital technology for data collection, network connectivity and enhanced control. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Eu venho aqui, eu tenho um sensor, que esse sensor é um relógio. Tá? Esse sensor manda para a nuvem, né, a informação. Tá? De todos os meus dados. A nuvem processa essa informação com machine learning, inteligência artificial e manda esses dados para os aplicativos todos. O meu médico aqui embaixo, né, tem esse aplicativo. Então, o meu médico está dando feedback em tempo real para mim, o sensor dando feedback em tempo real no meu aplicativo e o meu médico também dando, né, isso em tempo real. Só que o que acontece é que, às vezes, né, a gente não consegue garantir que toda a informação fique apenas, né, na nuvem entre a relação médico, né, cliente e Apple, por exemplo. Né? Ela vai para um third party. Né? E esse third party pode ser, por exemplo, um plano de saúde. E esse plano de saúde pode criar um score. E esse score é o seguinte, olha, se você faz tudo direitinho, eu vou te dar um reward. Em outras palavras, você vai ter um desconto no plano de saúde. Agora, se você não faz direitinho, eu vou te dar um punishment. Né? Eu vou fazer com que você pague mais, ou eu vou te tirar do plano de saúde. Tá? Eu fiz um exemplo com o plano de saúde por razões óbvias, né? Que a gente consegue entender direito isso, qual é o impacto. Mas isso pode impactar tudo. Pode impactar o seguro do seu carro, né? Pode impactar qualquer coisa da sua vida. Né? Então, na China, hoje, a gente tem o score social. Se você não paga uma conta, né, ele abaixa o seu crédito. Só que se você tuitar contra o governo, ele também abaixa o seu score. Né? O score de crédito virou um score social. O seu score social é baixo, você perde um monte de regalias e um monte de benefícios, como, por exemplo, né, saúde, como, por exemplo, você tem que pegar fila na alfândega, como, por exemplo, uma série de coisas. Então, também, da mesma forma com que a gente tem, né, os smart things que trazem essa comodidade toda para a gente, por outro lado, a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque a gente pode ter o punishment, né, acontecendo também. Então, basicamente, né, o que eu queria trazer para vocês seriam essas provocações, né, mostrando um pouquinho disso de futuro. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me adicionar no Instagram, eu respondo lá por ali algumas coisas. E para terminar, obviamente, né, eu queria dizer que o céu não é o limite a partir do momento que a gente encontra pegadas do homem na Lua. Né? Então, obrigado a todos aí por vocês terem me ouvido, né? E não sei se a gente vai ter tempo para algumas perguntas, mas estou à disposição aqui para todos vocês. Agora com Júlio Mendes, diretor comercial da Solute, e Vanessa Guerato, que é Account Manager na MEMED, que vão abordar o tema Um Futuro Sem Papel. Sejam bem-vindos e, Júlio, podemos começar então com você. Um bom trabalho. Olá, obrigado a todos, boa noite.
Para mim é um prazer participar aqui do evento, e agora uma responsabilidade enorme, né, depois dessa brilhante exposição, brilhante palestra, um debate muito rico, né, enfim, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. A gente vai tentar fazer um corte de um pequeno pedaço, né, de todo esse tema que é a transformação digital e tudo mais, de que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, mais uma vez agradecer aqui em nome da Solute, e dizer que a gente vai procurar aqui trazer um bate-papo, né, uma dinâmica. Vou trazer uma apresentação, mas também vou estar aqui à disposição para responder, para a gente, enfim, tentar interagir o máximo possível aí. Então, no tempo da interação, a gente tem mais interação do que uma simples apresentação, né? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, ou eu vou seguindo, aí eu vou pedindo para... Vou compartilhar a minha tela aqui, então acho mais prático. Vamos lá. Ok, creio que já esteja aí, né? Bom, então, esse sou eu, né? Meu nome é Júlio César Mendes, sou diretor comercial aqui na Solute. Vou dispensar apresentações, falar um pouquinho sobre a Solute, bem rapidamente mesmo. Tá? A Solute é líder em emissão de certificados digitais no Brasil. Nós somos 100% brasileiros, né? A empresa é 100% nacional. Estamos entre as 25 PMEs que mais crescem no Brasil. Durante 5 anos seguidos, temos a honra de ter alcançado o primeiro lugar na região centro-norte desse ranking. Ok. Continuando aqui. A gente também está lá no ranking das melhores empresas para se trabalhar. Só um highlight de números: a gente realiza hoje mais de 5 milhões de assinaturas digitais somente no contexto de saúde. A Solute emite hoje em média de 10 mil certificados digitais por dia, mas para a saúde a gente tem aí mais ou menos 5 milhões de transações mês. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do papel, né? Que é o que a gente vive hoje em dia, né? Então a ideia é trazer aqui algumas provocações e reflexões para a gente tentar uma discussão aí com vocês, uma interação. Bom, então o papel a gente compra, a gente tem os insumos, a gente compra o papel, compra os insumos ou aluga os insumos, né? Os equipamentos, depois a gente tem que fazer manutenção nesses equipamentos, depois o papel ele é utilizado, enfim, ele é impresso, depois ele é armazenado. Ainda tem o transporte, né? Normalmente esse armazenamento ele é dividido em 2 etapas, principalmente falando em contexto de hospital, principalmente, em que você coloca ali no SAM, né, no arquivo do hospital, e depois manda para uma empresa especializada em armazenamento. Empresas especializadas em armazenamento. Hoje em dia, né, falando de transformação digital, a gente está falando em galpões para guarda de papel. Tem um relatório do Gartner que diz que quase 3% do lucro de uma empresa é gasto com papel, impressões e arquivos de manutenção de documentos. Ou seja, esse é um número muito expressivo. Então, quanto maior o faturamento, quanto maior o lucro, esse percentual aí ele vai decorrer um valor financeiro maior, né? E 3% é um valor bem considerável se a gente colocar aqui uma instituição até de médio porte já. Então, esse slide aqui é bem famoso, né? A gente vê aqui prontuário médico em 1935 e o prontuário médico hoje em dia, em 2020. Então, ele, né, a saúde, o hospital evoluiu bastante, mas o prontuário continua lá. E é uma questão interessante que a gente vai colocar logo aqui na frente, que é uma provocação, né, justamente sobre esse ciclo e essa questão do prontuário de papel. Então, o hospital, que tem um estudo também lá da ABCIS,
tivemos inclusive a Edihano aqui participando do evento, também tem um estudo lá da ABCIS que diz que um hospital com média de 100 leitos gera cerca de 5 mil folhas por dia, 1.825.000 folhas por ano. Imagina o custo de impressão, transporte, armazenamento de tudo isso. Se for um hospital especializado, gera facilmente o dobro disso, né? Então, e nessa conta aqui não estão entrando os documentos administrativos. Então, tem aqui um impacto também grande no meio ambiente. Uma árvore produz 24 mil folhas de papel, um hospital, né, é como se desmatasse 76 árvores por ano, né? 4.267 hospitais, dá um número aqui enorme, né? Equivale aí 216 campos de futebol por ano. Então, são números aí expressivos, e ainda nesse contexto que nós temos discutido de preservação e tudo mais, aqui a gente está colocando apenas o insumo papel, para ver como que a coisa tem um impacto ainda muito maior. Nem colocamos os custos indiretos. Aqui tem um comparativo que eu sempre gosto de mostrar também, demonstrar de forma super rápida, né? Porque muita gente fala, putz, mas fazer uma implementação aí do prontuário é caro, é chato, é difícil, não se viabiliza, né? Então, nós temos estudos de caso aqui, a gente pode detalhar isso melhor para vocês, um contexto mais privado e tudo mais, mas um hospital pequeno, um hospital pequeno para nós aqui significa um hospital que tem mais ou menos 100 médicos ali, tá? Ele tem um custo hoje anual com papel de em torno de R$140 mil. Com a solução, já englobando todos os custos aqui da solução de prontuário eletrônico, né, esse custo cai para 36 mil. Um hospital médio vai de 648, 750 para 184, e um hospital grande, gente, olha só, de 1.530.000 para 462 mil. É um valor bastante expressivo, dizendo aqui, mais uma vez, colocando o custo direto, os custos indiretos, os ganhos indiretos dessa implantação é algo enorme, né? E aí aqui está, talvez, a maior dos nossos questionamentos, enfim, né? Faz sentido transformar um documento que nasceu digital para algo impresso e depois digitalizá-lo novamente? É um ciclo muito disfuncional, né? Então, nós temos discutido tanta coisa legal, né? A palestra anterior aí trouxe isso do Ítalo, muita coisa de transformação digital, um conteúdo riquíssimo. E aí a gente vai numa coisa super elementar, todo o hospital, clínica, né? Até consultório também, sei lá, a maioria esmagadora já tem tudo sistematizado. Faz sentido aquele documento que está no sistema ter que ir para o mundo físico, simplesmente porque eu tenho que dar um carimbo e uma assinatura para que o plano pague, para que o laboratório faça o exame, enfim, depois, posteriormente, para uma auditoria? Faz sentido todo esse ciclo, né? Nós estamos falando de ter eficiência no processo. Esse processo que nós vivemos hoje é um processo completamente ineficiente. Então, gente, paperless é uma nova cultura organizacional, né? Uma cultura paperless, né, é composta por soluções capazes de substituir a utilização do papel. E todo o ecossistema, né, e todo o dinamismo, né, toda a eficiência que isso vai trazer para a gente. O Brasil tem avançado muito, né? Aqui tem um número legal também. Desde 2006, nós temos a nota fiscal eletrônica. Então, a gente vai falar aqui de prescrição eletrônica. A Vanessa Damemente está aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Mas eu sempre faço essa provocação, essa brincadeira, né? Hoje a gente vai numa padaria, eu tenho o meu documento fiscal eletrônico. Mas eu vou no médico, num hospital de ponta, né? Tem muito mais recursos, tem muito mais tecnologia do que aquela padaria ali, e não tenho a minha prescrição eletrônica, né? Então, é um contrassenso a gente
um choque de realidade, né, na verdade, quando a gente coloca esse tema aqui, que é um tema do nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo, porque talvez não seja algo glamuroso e tudo mais, né? Eu acho que eu perdi minha câmera aqui. Eu acho que eles trocaram, peraí. Bom, vou seguir aqui, porque está na minha apresentação, né? Então, depois eu vejo a questão da câmera. Então, por que implementar uma cultura paperless? Eu estou fazendo bem acelerado aqui, né, gente? Enfim, para a gente trocar uma ideia ali com vocês, com a Vanessa, conforme eu falei, e tentar desmistificar, né, quebrar algumas barreiras em relação a esses projetos. Aqui é um público muito qualificado, né? E a gente vai ter a oportunidade de entrar um pouquinho no detalhe sobre essa questão. Voltei. Então, por que a gente implementa uma cultura paperless, né, dentro de um ambiente de saúde? Tem, obviamente, redução de custos, agilidade, melhoria nos processos internos, melhor aproveitamento do espaço físico do hospital, da clínica, né, fortalecimento da imagem da empresa no mercado. Afinal, não adianta eu estar falando de temas de transformação digital e estar entregando uma prescrição, pedido de exame no papel, né? Então, é aquilo que eu falei, é um contrassenso. Talvez não seja um tema glamuroso, mas é um tema muito importante no nosso dia a dia. Aqui um pouco mais sobre um esclarecimento. Nós temos uma semana de sanção, né, de vigência da Lei 14.063 de 2020. Essa lei é um marco, né, para o Brasil em termos de cultura de assinaturas digitais, de documentos digitais, de cidadania digital. E a lei trata de documentos digitais no âmbito da saúde. Então, eu aproveitei para trazer aqui para vocês o que diz nessa lei. Então, vou tentar resumir, bem no contexto aqui da saúde, o que fala a lei. A lei traz, basicamente, cria 3 tipos de assinatura no Brasil. Cria e define esses 3 tipos de assinatura no Brasil. Assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. A assinatura simples, ela eu não vou ler aqui, são autenticações, são que a gente faz em sistemas, são aqueles contratos que recebemos por e-mail, a gente dá um aceite, tudo mais. Essa assinatura ela é simples. Qual o princípio da assinatura digital simples? Ela é excelente para os processos internos do hospital, administrativos e tudo mais, em termos de consentimento, é fabuloso, né? Ela muda a nossa vida realmente. Mas a assinatura simples, ela parte do pressuposto de que eu não tenho uma identificação digital anterior. Então, a cada transação, eu tenho uma coleta de informações que nós chamamos de metadados. Então, naquele e-mail que você recebe para assinar um contrato, quando você clica para assinar, tem todo um processamento baseado na transação. Então, ali a gente pega o IP da máquina, a localização, outros elementos que nós chamamos de metadados para dar uma força comprobatória para garantir que quem está assinando aquele documento é, de fato, a pessoa e para garantir também que esse documento não será modificado posteriormente. Então, nós vamos tratar aqui de 2 princípios, né, que é a autoria e a integridade do documento. A assinatura simples, portanto, ela não entrega nem a autoria e nem a integridade do documento. No entanto, todos os 3 tipos de assinaturas digitais têm validade jurídica. A assinatura simples, a autoria e a integridade, elas serão dadas, em caso de disputa, pelo juiz. Então, o juiz é que vai pedir ali perícia, provas e tudo mais, é onde entra aqueles metadados que eu disse. E muita gente confunde, embora ela seja simples de fazer, para um processo aí de saúde, de prescrição, ela exige como em cada assinatura eu tenho que coletar todas essas informações, ela se torna economicamente, financeiramente inviável para situações de altíssimo volume de assinatura.
tá? Então, ela fica muito mais cara do que as assinaturas avançadas e desqualificadas, que eu vou citar agora. A assinatura avançada é um tipo que já exige uma identificação prévia do signatário. Então, antes eu sou identificado digitalmente, para depois, posterior, eu realizar as transações. Um exemplo, né, o Ítalo até trouxe aí, os bancos, as fintechs, os bancos usam predominantemente as assinaturas digitais avançadas. Quem aqui já abriu uma conta, fez um onboarding numa fintech, no Nubank, no Original, enfim, em qualquer banco digital, já percebeu que ali no momento da abertura da conta, a gente tira uma selfie, a gente dá um sorriso, dá uma piscadinha, digitaliza, tira uma foto de um documento. E nesse processo, o que esse banco está fazendo? Ele está pegando as informações e vai gerar uma chave criptográfica associada àquela pessoa. Depois dessa chave, essa chave ela vai ser utilizada para realizar as assinaturas das transações. Então, eu abri minha conta no Nubank. Quando eu vou fazer uma transferência, quer dizer que eu estou assinando ali um de acordo, uma autorização para aquele valor ser transferido para uma outra conta. Então, uma assinatura digital avançada. Foi feita uma identificação, né, digital, e, posteriormente, as transações são realizadas. Qual o problema da assinatura avançada? Tá? Principalmente aqui, eu estou querendo trazer bem no contexto da saúde. Seria a interoperabilidade. Né? Por quê? O Nubank acredita na identificação do Nubank. Se você tem uma conta no Nubank e quer abrir uma conta no Original, você vai passar novamente pelo processo de onboarding. Aquele processo, aquela chave criptográfica sua do Nubank, ela não é aproveitada. Então, vamos pensar aqui no contexto de transações, de prescrições, por exemplo. Imagina a farmácia lá, né? A Memed teria um modelo, a Nexodata teria outro modelo, enfim, cada player aí, daqui a pouco a gente vai ter 30, 40, 50 players, o hospital quer fazer de um jeito. Então, como é que seria a dispensação? Não existe uma cadeia de confiança por trás da assinatura avançada. A assinatura avançada ela é eficiente para uma confiança restrita ali ao meu ambiente, que é exatamente o que o banco quer. O banco tem uma carteira de clientes, ele quer confiar na transação que ele criou, na identificação que ele criou. Então, para ele é suficiente. E outro banco não confia na identificação de um terceiro banco. Né? Então, a assinatura avançada, ela é exatamente isso. Já a assinatura qualificada, ela segue... a assinatura avançada também, gente, pode seguir outros padrões de tecnologia aí, e a lei não define a tecnologia, tá? Mas o que nós temos de comum hoje no mundo é a geração de uma chave criptográfica e, a partir dessa chave, realização das transações. Na assinatura qualificada, nós temos, então, a identificação qualificada e, posteriormente, as assinaturas qualificadas. A identidade digital qualificada nós conhecemos como certificado digital. Quem determina as regras dessa identificação e também das transações, dos padrões e tudo mais, é a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Então, quando eu emito uma identidade digital qualificada na Solute, ela tem amplo valor jurídico e toda a sociedade confia na transação, confia naquela identificação feita, portanto, confiará também nas transações feitas. E ela tem uma interoperabilidade, já que o processo e o sistema que a Solute segue segue as mesmas regras do processo e do sistema que os nossos concorrentes. Eles são submetidos a um credenciamento perante essa ICP Brasil. Né? Então, aquele credenciamento tem uma normativa, tem as regras, tem fiscalização, tem auditorias. Por isso, ela tem essa cadeia de confiança e ela tem a acreditação mais amplificada. E por que o legislador trouxe a questão das prescrições de controle especial, dos atestados
médicos de forma obrigatória com assinatura digital qualificada. Ora, porque somente a assinatura qualificada é que consegue, primeiro, ter uma interoperabilidade. Então, aquela assinatura digital produzida por um certificado digital da Solute é exatamente igual, segue os mesmos padrões e é rastreável, identificável, o que é uma assinatura digital produzida por um dos nossos concorrentes, que também está ali credenciado na ICP Brasil. Então, a farmácia ela vai conseguir dispensar de uma forma muito mais simples, algo que já é complexo, nós vamos tratar aqui da prescrição digital, né? Ela vai conseguir dispensar isso de uma forma muito mais fácil, já que eu sigo um padrão. Né? Então, eu tenho ali vários sistemas vão consumir um padrão único. Isso fica muito mais fácil e mais barato, por incrível que pareça. Então, aqui quebra também uma barreira, né? Um paradigma que muita gente fala da certificação digital, do ICP Brasil, fala-se de monopólio, né? Isso é tudo furado, gente. Né? A gente, aqui, até para colocar uma questão pessoal, e é um posicionamento oficial da Solute, nós somos favoráveis aos 3 tipos de assinatura. Nós somos provedores dos 3 tipos de assinatura, nós somos provedores dos 2 tipos de identificação digital, sejam eles avançados ou qualificados. Nós temos clientes que consomem os nossos serviços dos 3 tipos. Né? Agora, no padrão de saúde, né, no segmento de saúde, realmente seria muito complexo, tornaria o processo que já não está muito bem resolvido no Brasil, nós avançamos, mas ainda há muito que se avançar, né, mas tornaria o processo muito mais complicado do que é hoje. Tá? Então, aqui eu já disse sobre isso, uma coisa é você ter uma identidade digital, outra coisa é você ter uma assinatura digital, são transações, são processos e procedimentos diferentes, né? Aqui, como o público é bem qualificado, eu também vou passar bem rápido na questão do documento digital e do documento digitalizado. O documento digitalizado, normalmente, ele está no mundo físico, ele vem para o mundo digital, normalmente ele é uma foto, ele é uma imagem de algo que está ali no mundo físico, e o documento digital, ele nasce físico. Então, o que a gente se propõe nesse contexto da transformação digital, promover prover uma solução em que todos os documentos possam nascer, de fato, digitais. Né? Então, aqui também eu falei sobre a garantia de integridade, de autoria desses documentos digitais. Né? Imagina como que um operador, né, um plano de saúde, iria pagar um prestador sem saber, sem ter a garantia de autoria daquele documento. Ou seja, tem um pedido de exame. Quem me garante que foi o doutor José que fez esse pedido de exame? Quem me garante que depois que ele fez esse exame, que ele fez esse pedido de exame, perdão, isso não foi modificado? Então, veja bem como que as coisas se encaixam, como que o legislador foi, de fato, feliz ao trazer assinatura qualificada para esse contexto da saúde no Brasil. E aí, agora, eu quero abrir aqui para a Vanessa, né, porque a MEMED, assim como outras startups e tudo mais, assim como a própria Solute, né, que também tem militado nesse ambiente da saúde e dos documentos digitais na saúde há muitos anos. Né? Então, Vanessa, eu deixo aqui a pergunta para você. Primeiro, obrigado pela presença e pela participação. Né? Como que a MEMED contribui com a cultura do paperless através da receita digital? Conta para a gente um pouquinho do que é esse MEMED e tudo mais. Legal, Júlio, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí também? Legal. Obrigada a você pelo convite, você, a Unimed Fest, para a participação nesse evento, muito legal. Acho que a MEMED vem exatamente com esse propósito, né? A gente brinca que desde 2012 o nosso maior concorrente é o papel. Nosso sonho é eliminar o papel. Então, porque, bem ou mal, se você olhar para a realidade Brasil, né, quantas instituições de saúde ainda não têm até um prontuário eletrônico? Então, na verdade, o problema é bem maior do que o que a gente está falando aqui. Mas, com certeza, a MEMED, como que ela contribui? Ela conseguiu construir um processo seguro e fácil para o médico conseguir prescrever medicações
de forma digital. Então, hoje, basicamente, a MeMed, ela tem uma plataforma gratuita que o médico acessa na web, ou ele acessa integrado a um sistema hospitalar, integrado a um sistema de operadora de saúde, de clínica, de consultório, em que ele consegue escolher os itens da receita, então, bem como você colocou, né, ele nasce digital, escolher os itens que ele quer colocar nessa receita, sejam medicamentos, sejam exames, assinar digitalmente, ou seja, né, fazer com que esse documento seja um documento válido, e aí enviar isso para o paciente no meio digital, que é o celular. Quem não tem o celular na mão o tempo todo, né? E também a própria farmácia, hoje eu achei muito legal que você trouxe essa questão da segurança, porque pela primeira vez a farmácia tem ferramentas para poder verificar a validade de uma receita médica, né? Assim, não é incomum você conhecer um médico que te conta uma história que ele conheceu alguém que já passou por isso, que é ter, por exemplo, uma receita médica fraudada, um atestado médico fraudado. E tem inúmeras histórias. A faxineira pegava o bloco e fazia atestado para o marido. Foi chamado, recebeu uma ligação de uma receita médica que ele não fez. Isso é super comum. E na prática, o farmacêutico, ele não é um cartório, né? Ele não consegue reconhecer a firma e falar, não, realmente, essa aqui não é a assinatura do Dr. João. Ele não tem como, ele tem que crer naquilo, o máximo que ele vai fazer algum tipo de verificação no site do CRM, mas ele não tem como saber se aquela assinatura é verdadeira. E um carimbo é muito fácil de ser copiado, né? Então, pela primeira vez, você tem uma forma de fazer uma receita que, de fato, é verificável, né? É verdadeira e ter o controle de tudo isso, né? Assim, simples, fácil de mostrar. Então, para ficar um pouquinho mais tangível, Júlio, eu vou até compartilhar aqui uma apresentação que eu acho que consegue tangibilizar um pouco mais. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela. Tá vendo aí? Legal. Então, assim, contando um pouquinho de MeMed, né, só para o pessoal conhecer, deixa eu ver se eu consigo assim. Isso. A MeMed, ela é uma ferramenta de prescrição digital, né, a gente costuma falar mais segura e amigável. Acho que a gente gastou, sei lá, 5, 6 anos. Imagina que em 2012 a MeMed era meio lunática, né? Falando de receita digital, ninguém acreditava nesse negócio. Mas a gente entendeu que o médico era o início de tudo. Que se o médico quisesse usar as ferramentas, se fosse bom para ele, atendesse dores reais dele, aí sim a gente tinha um produto bom. Porque o médico era o início de tudo, ele tinha que querer usar. E agora, acho que especialmente nos últimos 3, 4 anos, a MeMed está muito focada nesse próximo passo, que é fazer essa experiência tão incrível também para o paciente, né? Dando a oportunidade dele fazer adesão ao tratamento de uma maneira mais acessível, até pensando financeiramente, e dando condições para ele ter mais facilidade de aderir ao tratamento, né? Por exemplo, falando de uma receita legível, que ainda é um problema, né? Vamos para o problema maior, que é você não conseguir nem entender a letra do médico. E ter isso à mão, enfim, né, não perder a receita, enfim, você tem isso, que é essa praticidade. Então, basicamente, a gente criou uma plataforma para o médico, que é uma plataforma que, sei lá, desde ela tem um banco de medicamentos, que é um banco feito pela MeMed, ele é o primeiro banco que reúne exames, medicamentos, fórmulas, ele tem até, por exemplo, suplementos, ou então um equipamento respiratório, e ele é atualizado por um time de profissionais, então o médico não precisa se preocupar com isso, a gente mostra descontinuação, a gente mostra lançamento, bulas, etc. E isso é atualizado em tempo real, então de hora em hora a gente faz atualizações dentro desse banco, e ele tem uma série de inteligências. Na prática, o que a gente quer é deixar com que o trabalho do médico seja mais simples, e ele não precise gastar tempo com a parte burocrática, ele possa fazer com que o tempo dele seja dedicado ao paciente, né? É humanizar por meio da tecnologia, esse é o nosso objetivo. E o paciente, por sua vez, recebendo a receita digital, né? Então, no celular, de uma maneira super acessível, que é o SMS, é super democrático. Hoje a MeMed, ela atende SUS, por exemplo, então nem mesmo uma pessoa que, por exemplo, não tem um smartphone consegue acessar uma receita digital, porque a farmácia faz essa ponte com a internet, né, que é o que a gente precisa. E lá ele consegue ver a receita, comparar preços, lembrar a posologia, até agendar exames, que é até um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês. Então, até contando um pouco da ferramenta, como que funciona hoje, né? Hoje a gente tem um template super simples, 2, 3 botões, em que o médico, basicamente, ele coloca o nome do paciente e ele vai buscar ali o item que ele quer, né, inserir dentro da receita médica. E a MeMed, como eu falei, ela já traz uma série de conteúdos, então ela memoriza posologias, por exemplo, para o médico não ter que fazer isso todas as vezes, ela traz esse banco com vários itens.
Aqui também a gente dá a opção dele ver mais informações sobre a droga, então não é incomum que o médico tenha dúvidas sobre, por exemplo, uma posologia pediátrica, ou, por exemplo, a Memed, ela traz até o preço para o médico, porque muitas vezes a condição do paciente faz toda a diferença entre ele conseguir aderir ou não. Ele vai conseguir comprar a receita que eu estou fazendo, né? A Memed traz isso aqui. Além disso, a gente tem inteligências como alertas automáticos de interação medicamentosa. Então, a gente mapeou, por meio desse banco estruturado, 76.818 interações droga-droga e droga-classe farmacoterapêutica. Ou seja, aqui o médico, especialmente, né, nas interações graves, ele é alertado. Isso é associado à referência bibliográfica, né, referência médica de onde a gente está tirando essa informação. E a gente dá duas opções, remover ou ignorar. Ou seja, mesmo assim, a decisão é sempre do médico, a ferramenta só informa, né, que é o nosso papel. E aí, evoluindo um pouco mais na parte de prescrição, a gente tem uma ferramenta que é super útil, que são os protocolos. A gente fez um estudo no ano passado que a gente consegue reduzir em 80% o tempo de preenchimento de uma receita. E aqui tem até um exemplo da autenticação com a Solute. Então, olha que simples, né? O médico, ele abre o celular dele, pega o token, faz a autenticação, e aí, pelo tempo que ele vai atender, por exemplo, 12 horas, 4 horas, 6 horas, ele não precisa repetir esse processo, e todas as receitas vão sair assinadas digitalmente. Lembrando que a Memed, ela está aí há 8 anos no mercado, então ela atende também o atendimento presencial, né? A gente fala muito, eu até comentei com o Júlio, né? Telemedicina, telemedicina, telemedicina. Esse ano foi o ano da telemedicina. Mas tem muito atendimento presencial também. A gente pode melhorar os processos no atendimento presencial. A gente pode eliminar o papel no atendimento presencial. A gente pode dar mais segurança no atendimento presencial. Então, pensa que quantos médicos aqui têm um smartphone? Quantos médicos aqui e pacientes usam esse smartphone para acessar N serviços de diversos segmentos? Por que a gente não tem ainda um serviço tão interessante quanto o que você mencionou, né? Nubank, bancos digitais, serviços de delivery de comida, de táxi, etc., os cases todos que a gente já conhece, para a saúde, né? Então, o que a Memed quer fazer é fechar esse gap, né? Como que a gente também traz isso para a área da saúde? E aí, além das versões físicas, a gente tem a digital, né? Então, hoje o paciente, ele recebe um SMS com um link, ele nem precisa ter nenhum aplicativo, apesar da gente também integrar com apps, e lá ele consegue ver a receita digital dele em primeira mão, né? Então, aqui ele já vê o médico que prescreveu, da onde que está vindo essa prescrição, ele consegue ver, por exemplo, o QR Code, né? Ou o código de barras dessa receita, ele consegue ver todos os itens, consegue ver orientações. Ali à mão ele já tem várias opções. Eu quero baixar o PDF da receita, que é de fato o documento autenticado, né, Júlio? Mas ele também, por exemplo, quer comparar preços de medicamentos, ele quer ver onde ele pode comprar essa receita completa, né? Enfim. E aqui ele consegue fazer isso. Então, por exemplo, ele pode colocar a localização dele e já ver as farmácias mais próximas, né, num raio, então, puxa, quero resolver isso rápido, ele já consegue ver, inclusive, benefícios que a operadora de saúde oferece para ele em redes credenciadas, né, ou seja, como que ele acessa ainda mais barato esse medicamento, e também onde ele pode comprar online, né, via delivery. Graças a Deus, aí no início da pandemia, a gente teve algumas mudanças super positivas, né, como a possibilidade de você prescrever de maneira 100% digital medicamentos controlados, né, lista C1, antibióticos, e também fazer o transporte disso. Então, vamos promover o isolamento social, permitindo o delivery dessas drogas também. E além de medicamentos, a Memed agora ela já está caminhando para exames também, né? Então, imagina uma experiência em que você sai com uma receita médica, você não precisa nem pegar o telefone para agendar. Você já consegue ver a agenda do laboratório de preferência, você vê o horário disponível, você faz a elegibilidade, você agenda por ali. Evitando erros, muitas vezes, e evitando também, por que não, custos de operacional, né? Você não precisa disso, você pode fazer tudo por ali. Normalmente, quem gosta de uma experiência digital, quer fazer tudo digital. Então, a gente está propondo essa experiência. E aí, contando um pouquinho, até o Júlio trouxe os números dele, né? Aqui trazendo um pouco dos os nossos milestones. Então, a Memed hoje ela já tem 120 mil médicos usuários. E aí, Júlio, um número legal para você: 95% das receitas da Memed são assinadas digitalmente. E essa foi uma mudança incrível da pandemia, assim. A adesão dos médicos ao certificado digital. Então, e isso é muito bom, porque é segurança para todo mundo, né? E hoje, exatamente hoje, a gente acabou de bater 1,5 milhão de prescrições geradas mensalmente, né, dentro da Memed. A gente já tem mais de 187 parceiros integrados,
e esse vai ser provavelmente o 5º ano consecutivo que a MEMED dobra de tamanho, né? Inclusive indo para um outro elo desse ecossistema, que são as farmácias. Acho que é muito legal ressaltar aqui que essa adaptação ao digital foi muito grande esse ano e só foi possível porque vários segmentos se abriram a ela, né? Então, por exemplo, as farmácias foram uma das que mais aderiram rapidamente, né? Em coisa de um mês, a gente tinha treinado todas as lojas da Raia, Drogasil, São Paulo, Pacheco, Paguei Menos, em todas as regionais, para que elas não fossem pegas de surpresa, para que o paciente chegasse numa loja com uma receita médica, ela soubesse o que fazer com aquilo, como validar esse documento de maneira segura, armazenar, reter a via que ele é, né, cabida, e o paciente conseguir acessar a medicação que ele precisa, né? Hoje a gente já está com 30 mil drogarias treinadas, né, aptas a receber uma receita digital. E até contando um pouco para vocês de quem aderiu, assim, hoje no ecossistema a gente tem, desses 180 parceiros, tem mais de 40 sistemas de telemedicina, 80 sistemas de prontuário eletrônico, 8 operadoras de saúde, a gente tem 3 hospitais também, enfim, vários outros. Então, houve uma grande migração, né, para a prescrição digital. E o nosso palpite é que é algo que veio para ficar. Se não a telemedicina não como substituta, né, não pensando no digital como algo que vai simplesmente substituir, mas uma mudança gradual, acho que é natural. A gente vai talvez por um tempo fazer as duas coisas, né, mandar o digital como um apoio e o físico talvez também, e logo mais a gente vai ter 100% digital porque não vai ser mais necessário, né. Pensa assim, quantas prescrições de renovação de prescrição, né, o paciente vem ou precisa receber pelo correio, muitas vezes, e ele poderia simplesmente receber de uma maneira digital, né, e o médico tendo a responsabilidade sobre isso, obviamente, fazendo esse envio digital. Então, tem várias coisas aqui, vários ganhos nesse processo. E aí, por último, só contando um pouquinho mais, né, a MEMED hoje ela conta com 4 grupos de investimento que apostam na nossa operação para a gente crescer cada vez mais, e junto com parceiros como a Solute é que a gente consegue fazer isso, né, ninguém faz nada sozinho, a gente tem que se conectar. E é isso, assim, basicamente contando um pouquinho de MEMED e como que a gente agrega aí para eliminação do papel, basicamente. Obrigada, Vanessa, obrigada também, Júlio. Continuem com a gente, porque vamos ter aquele momento de perguntas e também de comentários da nossa mesa online e mesa presencial. Eu estou aqui novamente com o Maurício e com a Carol. Carol, com você. Obrigada, Van, obrigada, Júlio. Antes de fazer pergunta e parabenizar vocês, foi excelente o conteúdo, a importância que a gente fala do papel, e não só para os processos, mas até ambientalmente falando, né? Acho que vocês dois foram grandes protagonistas, né, Maurício? Desde março que a gente... Um dos primeiros. O Lucas estava falando que a MEMED foi o nosso primeiro podcast. Foi o nosso primeiro podcast, verdade. E assim, foram os que a gente mais encheu o saco na pandemia, né? Foi. Porque, de fato, a gente precisou lidar com um mundo novo, que vocês já falavam desse mundo. Então, como foi... Tem 2 perguntas, mas eu queria ouvir vocês, assim. Como foi, primeiro o Júlio, depois a Van, como foi essa... Vocês imaginaram essa dimensão toda que ia acontecer na pandemia? Ou vocês falaram, vocês já estavam preparados? Falaram, não, se acontecer tá tudo certo, ou remodelaram tudo aí dentro? Eu sei dos bastidores, mas queria que vocês compartilhassem, por favor. Vanessa, se você quiser começar, fica à vontade. Primeiro as damas. Eu acho legal o Júlio contar depois como foi, porque assim, imagino que a assinatura digital para a área da saúde talvez é uma coisa que cresceu muito esse ano, mas existe em vários outros segmentos, né? Então acho que essa mudança deve ser legal para o Júlio contar. Do nosso lado foi tremendo, assim. Eu acho, até a gente estava discutindo isso ontem, Carol, foi muito curioso. Eu estava conversando com o Marcel, com um dos nossos diretores, a gente falou, gente, a gente viu a pandemia, né? A gente viu ela acontecendo lá na China e a gente não correu tanto quanto a gente podia. Acho que, assim, graças a Deus, a gente está fazendo isso desde 2012. Então, talvez, como eu falei, lá em 2012 a gente era meio lunático e nessa hora foi, assim, o que a gente precisava, que era um meio do médico conseguir atender o paciente, não deixar de atender o paciente, mesmo num período de isolamento social. E não estamos falando de telemedicina, tá? Eu posso estar falando de um paciente que, sei lá, psiquiátrico, que precisava de medicação todo mês, um paciente crônico, etc., que o médico já acompanha, e ele poder servir a isso. A MEMED,
em março, 20 de março, começou um pico, a gente aumentou em 12 vezes o número de cadastros médicos mensal. E eu cuido de integrações na MEMED com sistemas, né? A gente assinou 4 vezes mais contratos de integração do que 2019 inteiro. Eu não conseguia usar minha agenda, assim, eu não conseguia marcar reuniões. As pessoas me ligavam, eu passava 15 minutos. Então, funciona assim, você integra desse jeito, você assina assim, beleza, tchau. Era isso. Porque, óbvio, né, todo mundo precisava de uma solução rápida, o negócio estava pronto, não tinha custos. Então, assim, vamos fazer, né? E graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que foi desburocratizar os processos para fazer a inovação acontecer. Graças a Deus, muitas barreiras foram rompidas, né, Júlia? Acho que você também viu isso. Projetos, às vezes, que estavam se arrastando, aí um tempão do nada aconteceram, e graças a Deus, acho que as pessoas tiveram um wartime mindset de vamos cortar etapas e vamos fazer acontecer. Exatamente isso aí, a Vanessa descreveu com maestria. Eu acho que a gente vai ter história para contar aqui, talvez nossos netos vão contar algumas histórias, enfim, que aconteceram aqui conosco, com ela, né, lá com a MEMED, todo mundo que estava nesse ambiente, aí, nesse ecossistema da saúde digital. A gente está nesse ecossistema há uns 5 anos, não, também. Então a gente bateu muita cabeça, a gente sempre teve o segmento da certificação digital, principalmente, era um segmento muito que tinha um carimbo de cartório virtual, né, de cartório digital. Então é sempre um contexto muito negativo, é difícil, é chato, é caro. E a Solute, a gente se posicionou como a startup do nosso setor há muito tempo, desde que a gente nasceu. Né? Bom, estou falando aqui de Goiânia. Quem imaginava uma empresa de Goiânia, né, fornecedor de uma solução digital? A gente nunca ficou acomodado nessa commodity da obrigatoriedade. A gente sempre disse, bom, a gente não quer ser aquela empresa que fornece extintor, kit de primeiros socorros, a gente não quer ter isso como nossa missão, né? E a gente foi para o setor da saúde com o desafio de vender o benefício dessa identificação qualificada, isso há muito tempo. Então, a gente estava bem preparado, porém, o seguinte, a pandemia foi um tsunami, né? A gente tinha uma solução tecnológica bastante robusta e preparada, mas... enfim, o processo de emissão do certificado digital era um processo muito difícil, cheio de amarras e tudo mais. A gente conseguiu derrubar muita coisa aí em termos de regulação. Essa lei que tem uma semana, eu disse, né? Então ela veio foram 2 medidas provisórias, tem um monte de coisa que aconteceu aí, precisou acontecer, né? E assim, a gente contratou aqui na Solute mais de 100 pessoas só para a área de atendimento. Eu lembro disso. Então a Vanessa está concordando aqui também. Nossa, eu lembro disso. Não, a gente chegou num ponto, não foi, Júlio, que eles tiveram que ter uma equipe que era dedicada à MEMED. Porque até hoje, inclusive, é top artigo no nosso FAQ, é como eu adquiro um certificado digital e como eu autentico meu certificado digital. Porque é uma curva de aprendizado, o médico está aprendendo. E o mais legal desse negócio do preparado, a Solute foi a primeira a integrar com a MEMED, em, sei lá, meados do ano passado, né, Júlio? E na época, a gente se conheceu, olha, eu conheci o Gabriel no IDEXO, né? Então foi em 2016, 2017, por aí. Não era uma coisa assim, nossa, precisamos de assinatura digital, vamos testar, vamos fazer um piloto, vamos integrar. A gente fazia, sei lá, 500 assinaturas por mês da MEMED, já tinha milhares de médicos e ninguém estava preocupado, né? Porque entregava o papel. E de repente foi assim, né? A gente falando. Mas você vê a importância disso, né, Júlio? Como a gente tem que estar um pouco à frente, porque a hora que a pandemia aconteceu, fez toda a diferença a gente ter essa integração. Se fosse aí a pandemia estourar para a gente pensar em integrar, a gente ia atrasar muito o processo, né? Tanto que no início a gente teve até um problema, né? As pessoas achavam que a gente tinha alguma coisa com a Solute, assim. Ah, mas por que eu só posso ter Solute? Eu falo, não, então é que eu tenho só ele integrado, vai levar um tempo para eu integrar com outras soluções. A gente tinha que ficar explicando isso para as pessoas, né? Então, assim, graças a Deus a gente tinha uma integração já funcionando, mas
a inovação é assim, né? A gente faz MVP, a gente faz POC, já pensando ali no outro dia, mas a gente nunca sabe quando o negócio vai vir com força. É isso aí. Foi o nosso caso, né? A parceria com a MEMED estadual foi muito antes que a pandemia, né, Van? Foi muito antes. A gente nem imaginava a pandemia. E a gente fala a mesma coisa. Se nós não tivéssemos planejado telemedicina, MEMED, certificado, várias coisas, como seria todo esse processo aí pra gente como sistema Unimed, né? E é um mundo que veio para ficar, né? Eu acho que vai passar tudo isso e essas tecnologias não vão embora e não podem ir embora, né? E eu tenho até 2 perguntas aqui, uma direcionada para o Júlio e uma para a Van. Júlio, perguntaram aqui pra gente, né? Na verdade são 2. A questão da MP de certificação, da retirada de certificado online, se isso tem perspectiva, se abordou um pouquinho, mas se puder reforçar. E a outra pergunta ainda para você, como que você vê, qual é a maior dificuldade de eu conseguir implantar a cultura do não papel em hospitais? E aí já vou fazer a da Van. Van, para você perguntaram aqui se a questão de agendamento de exames, se você já tem integração com algum sistema hospitalar ou laboratorial. Vamos lá, Júlio, acho que dessa vez pode ser você. Rapidamente, assim, a previsão é que a partir de novembro, no início, final de outubro agora, início de novembro, a gente já tenha regulamentado. Então, nós temos a lei que nasceu há uma semana, nós já temos o processo em discussão entre o órgão regulador, né, que vai regulamentar, porque a lei traz a seguinte situação: a emissão pode ser feita de forma remota ou digital ou não presencial, desde que tenha uma equivalência à validação presencial, né? Então, aí o órgão regulador está trazendo esse regramento, tem discutido com a indústria, nós já temos tudo isso aí pronto. A grande vantagem nossa aqui da Solute é que a gente já tem a tecnologia em produção para fazer a coleta biométrica por meio de um aplicativo, então o nosso já está rodando, né? Então, quando vier a regulamentação e a gente abrir a chave, a gente simplesmente vai mudar, isso é muito legal, a gente sempre tenta estar na frente de todo mundo, né? Então, a perspectiva é de que no comecinho de novembro, essa chavinha vire e todos possam fazer a emissão 100% online. Certamente, essa emissão provavelmente vai ser ali assistida por alguém, porque principalmente o médico vai ter que ter um aplicativo, coletar biometria, e biometria não é um negócio fácil, né, gente? Digital e facial. A biometria digital por celular, por aplicativo, ela é tão difícil, você não vê nenhum banco, nenhuma fintech pedindo para você tirar foto da mão, não tem isso. Então, a gente está fazendo aqui, está rompendo uma barreira muito grande para fazer uma biometria 1 para N, enfim, não vou entrar no detalhe, para fazer essa coleta. Mas a gente já tem isso em produção, então vai rolar. Sobre a questão da cultura, ou da implementação no hospital, é exatamente a cultura, não tem muito segredo. Naqueles hospitais que implementaram, é tipo assim, era assim, principalmente a nossa solução, nós escolhemos uma experiência do usuário, né, aquela que usa o OTP, que é One Time Password, que vários bancos já trabalham com essa modalidade. Então, a pessoa, para pagar uma conta ali, ela olha no aplicativo do banco, tem aquela senhazinha numérica, ele digita, né? Então, isso foi muito bem planejado, a gente escolheu essa experiência de usuário para facilitar. Então, muita gente já fez isso, usando aquele chaveirinho, né? E hoje todo mundo usa um aplicativo, ou a grande maioria usa um aplicativo. Então, é muito mais uma questão de mão na massa, né? Hoje nós temos tudo, eu coloquei números ali que são impressionantes em termos de retorno financeiro. Eu diria para vocês que é nada mais do que mão na massa, vontade de executar e ir lá e fazer. Aquelas barreiras de caro, chato e difícil, todas elas foram rompidas. Mesmo com um pouco das emissões ainda presenciais, nós estamos falando de menos de 30 dias, para tudo se tornar 100% remoto. Muito bom. E se eu puder complementar a resposta dele,
eu super recomendo, tá? Mesmo quem não é médico, assim, experimenta declarar seu imposto de renda com certificado digital, é muito bom, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Você tem acesso a um monte de coisa, especialmente a gente, não sei vocês, mas a gente tá 100% home office desde março, sem perspectiva de voltar. Então, até assim, por exemplo, a gente mudou o plano de saúde na empresa, todo mundo tem que assinar. Sabe, então assim, é muito mais fácil e é uma forma segura de fazer. E aí é muito triste quando você fala com alguma empresa que fala, é que a gente ainda não tem, a gente não aceita. A gente fala, cara, mas o que você está me pedindo é para assinar um documento e fotografar. Você entende que isso aí é super fácil de fraudar? E eu tenho um certificado digital e você não está me deixando usar? Entendeu? Então, olha que louco, né? O consumidor quer e às vezes as instituições não estão preparadas. E é bem que o Júlio falou, o chato, o caro e o... Como é que foi? Já passou. Já passou. Agora é fazer. É isso aí. E a pergunta das integrações, Van? Dos exames. Então, muito legal. Essa é uma novidade na MEMED. A gente está, na verdade, hoje está no ar apenas na parte standalone, que a gente chama, né, que é o memed.com.br. Para parceiros, a gente ainda está, enfim, testando um pouquinho mais antes de rolar, tá? A gente tem um cuidado maior quando vai para parceiro. Mas hoje a gente já tem uma integração com a API, com o Grupo DASA, que é o maior grupo no país hoje, e ele foi o primeiro que nos ofereceu uma API de geolocalização, né? Ou seja, onde quer que o paciente esteja, eu consigo mostrar o laboratório mais próximo. Mas a intenção da MEMED, assim como na parte de drogarias, é ter o maior número de estabelecimentos que realizam exames possível. A gente quer sempre pensando no paciente qual a melhor alternativa para ele. E aí o que acontece é, óbvio, se ele foi atendido por uma operadora de saúde, faz todo sentido que eu mostre para ele primeiro a rede credenciada, que é onde ele consegue fazer os exames dele sem custos, óbvio. Se ele acabou de sair de um hospital, isso é muito comum. Você foi no ambulatório do hospital, fez uma consulta e você recebeu um pedido de exames. Muitas vezes você pensa direto em ir num laboratório e o próprio hospital de onde você saiu faz o exame que te pediram. Então, por que não? A gente tem uma experiência em que a gente consegue reter esse paciente e se ele já estava ali na consulta, é muito provável que ele more perto, ele trabalhe perto, seja conveniente para ele, que o plano de saúde dele cobre. Então, assim, faz todo sentido para o paciente que eu também mostre para ele que ele pode fazer os exames ali, inclusive olhando a agenda. Então, agora, inclusive, o que a gente está fazendo é alguns testes com 2 hospitais para a gente já pilotar, entender usabilidade, etc. E depois a gente vai ter algumas novidades legais aí, mas nosso objetivo, como eu falei, é eliminar o papel 100%, eliminar o telefone 100%, então o que a gente quer? Que você consiga fazer tudo aqui, ó, com um toque do dedo. Muito bom. Estamos juntos. Muito bom. Obrigado, né? A gente acabou obrigado. O tempo, acho que quase todas as palestras, tá como agora nas lives, né? A gente fala, tá vendo a apresentação? Agora a nossa aqui tem muitas perguntas, infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Isso aí. Mas muito bacana. Obrigado, Van, obrigado, Júlio. Eu queria só deixar um recado para quem quer saber mais, porque eu falo muito isso para o Júlio. Certificado digital tem que fazer um curso, uma faculdade, um MBA para você entender esse trem. É que não tem tempo, mas eu juro, depois eu te mando aquela dúvida geral, hospital, clínica, né? Tem muita pergunta. E aproveitar que o Júlio é um dos nossos patrocinadores, ele tem uma sala exclusiva de conversa. Entrem lá, tirem suas dúvidas com eles, valem super a pena. A Van também tem os contatos super à disposição, procurem por ela, esclareçam suas dúvidas, que de fato tem muita coisa para a gente aprender nesse quesito de paperless que a gente fala. Super fácil. Vanessa@memed.com.br. Me manda suas dúvidas aí. E é super simples. Me chama no LinkedIn e a gente conversa. Gente, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. E obrigado, Solute, pela parceria no Clique também. Obrigado, Van. Muito legal. Pode ser com a gente. Obrigado, gente. Forte abraço. Obrigada. Boa noite. Karen.